Boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Oi, 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 oi. Boa noite. Vamos começar aí a falar de onde a gente está falando. Coloca aí o estado de onde você está falando. Enquanto o povo vai chegando, você vai aí comentando para mim. Boa noite. Quem está chegando, boa noite. O tema da nossa live de hoje é sobre pretendente, né? Falar um pouquinho de mim, mas certamente vocês também vão acabar tendo aí formando o seu próprio padrão do que você acha que tem que ser, né? Tem que ter um pretendente para você, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que tem um negócio aqui dividindo, eu não tô entendendo muito bem o que é isso. A imagem aí, o som tá bom? Boa noite. Boa noite. Acenar. Deixa eu ver como é que funciona isso. Acenar, acenar, acenar. Alguém me fala aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Boa noite, Ellen, Giovana, Keila, Ellen, André, Vini. Boa noite. Ai, ai. Tem um negócio aqui errado, peraí. Boa noite, gente. Vou ensinar pra vocês. Ninguém quer falar hoje? De onde é? Ninguém quer falar? Comenta aí de onde vocês são. E que horas agora? 8h05 já, gente. Já podemos começar, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bahia. Ah, alguém falou. Sou do Maranhão. Legal demais. Longe, longe, longe. Assinar. Ciderleia, Rebeca, Natal, Rio Grande do Norte. Eu vi Oliveira. Bem-vindas, bem-vindos todos vocês. Rio Grande do Norte, meu Deus. Sejam muito bem-vindas. Vamos começar então a nossa live, né? Espírito Santo, capixaba. Eu também sou do Espírito Santo. Não sei se você sabia. Sou muito sua fã. Ah, legal, obrigada. Vamos começar então. Deixa eu até ver aqui como é que é, gente. Se dá pra desativar comentário. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu vou desativar os comentários um pouquinho para eu não me desconcentrar. Depois a gente ativa de novo no final da live pra gente fazer mais alguns comentários, tá bom? Mas por enquanto, só para eu não me desconcentrar aqui do que eu pensei aqui para falar para vocês, tá bom? Então vamos começar pelo começo, né? Eu recebi uma pergunta em alguma postagem minha, não me lembro qual, e eu recebi uma pergunta assim: você tem muitos pretendentes? Né? E na hora eu pensei assim: o que será que essa pessoa acha que é pretendente? Né? O que será que a pessoa acha que é pretendente? O que é pretendente, né, para vocês aí, né? Vocês pensem aí.
Porque, de fato, quando a gente acaba se expondo assim na internet, existe como eu vou dizer, as pessoas te projetam, né? Acham você alguma coisa, te julgam de um jeito, mas não te conhecem pessoalmente, mas olham pra você e acham que você é algo e acaba, sei lá, de repente surgindo um interesse. Então, assim, por eu estar aqui na internet, me expondo e falando tantas coisas, né? Tendo uma opinião firme sobre tantas coisas, então isso gera, assim, desperta um interesse em alguns rapazes, né? Então, se a pessoa entende como pretendente, né? Como eu vou dizer, né? As tentativas, né? Mesmo que assim por internet, porque a pessoa vê a gente aqui e acha que conhece a gente, então isso tem muito, porque, né? São mais de 15 mil seguidores até o momento. E, de fato, apesar de ser uma parcela pequena de homens, né, são menos de 10% aqui de seguidores homens, mas sempre a gente recebe uma mensagem de alguém que demonstra que tem algum interesse, né? Mas, o que eu quero falar para vocês? Isso é pretendente? Isso não é pretendente, tá? Um desconhecido que me achou na internet, viu alguns vídeos, algumas postagens minhas, e de repente criou uma admiração ou gostou da aparência, o jeito que fala, enfim, e chegou já, né, falando, não, eu queria conhecer você e tal e tal. Então, isso não é pretendente, né? Pessoas que te dão cantadas na rua não são pretendentes, né? Ou pessoas que você conhece que, na verdade, não manifesta claramente que tem um interesse em você, isso não é pretendente, né? Então, o que é pretendente? Nós até falamos um pouco aí, semana passada a gente falou sobre, né, porque teve perguntas na segunda-feira, né, que é o dia da caixinha de perguntas, é na segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira a gente teve perguntas falando sobre amizade, né? E existem níveis de amizade, né? E o que é o pretendente? O pretendente é aquela amizade que tá naquele nível, que daquele nível ali vai passar para um relacionamento, tá? Então, se você não tem um amigo que é um amigo assim mais chegado, então isso não é pretendente, entendeu? E é muito bom deixar isso claro, porque às vezes a mulher, né, está muito carente e ela acha que qualquer rapaz que aproxima dela para conversar, né, às vezes dá uma atenção, às vezes uma vez ou outra, ou mesmo tá na igreja, a pessoa conversa, dá uma atenção e a pessoa acha assim, ele tá interessado em mim. E não é assim, gente, isso não é pretendente, né? Pode ser que venha a ser um pretendente, pode ser que venha a ser, mas isso em si, só você conhecer pessoas, ou ter uma amizade ali, ou às vezes um grupo na igreja, né, de jovens, e sai junto, aí acaba conversando, né? Isso ainda não é um pretendente, né? O pretendente é aquele que realmente a amizade está caminhando ali, vocês estão se conhecendo mais, estão tendo mais contato, né? E aí sim, aquilo ali pode ser que vai virar algo mais sério, então isso sim é um pretendente, tá? Agora, pessoas que você conhece, pessoas que você convive, ou mesmo pessoas que tentam chamar a sua atenção aqui na internet, né? Eu já recebi mensagens assim, bem assim, né? Daria tudo pra ficar com você, né? Eu queria, enfim, umas coisas. Não vou ficar falando, não. Mas, assim, são coisas que você fica assim, gente, essa pessoa nem me conhece, né? Porque o que a gente se expõe, mas se expõe com limite, né? Então, assim, só a pessoa conhecendo mesmo a gente, convivendo com a gente, pra conhecer realmente como a gente é, o nosso jeito, os nossos defeitos também, né? Que aqui na internet a gente procura o máximo, né? Não ficar exibindo defeito, ninguém fica exibindo defeito, né, na internet. Então, não dá pra você me conhecer, saber exatamente quem eu sou pela internet, né? Então é isso. Então, pretendente é o quê? Pretendente é aquele amigo que já tá num nível, né, que tá indo caminhando para, né? Aí, então, respondendo a pergunta, né, que o rapaz me perguntou lá atrás, que deu origem a essa live, né, que me fez pensar em fazer essa live. Não tenho. Pretendentes mesmo, o que é realmente pretendente, eu nem tenho, tá? No momento, eu nem tenho. Não tô preocupada com isso, não. Tá tudo bem, tá? A gente precisa viver a solteirice
conforme é o que a palavra de Deus diz para nós. E na hora certa vai ter o pretendente que vai virar um compromisso sério e vai virar namoro e namoro para o casamento, em nome de Jesus, aleluia, tá bom? E aí, certamente, depois que o negócio já estiver mais encaminhado, certamente que eu vou vir aqui, vou contar para vocês, né? Vou postar uma foto com ele, enfim, né? Se preocupa não, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Quando acontecer, tá? Então, tudo bem. Então, a primeira pergunta era, né? O que é um pretendente? Então, esclarecido aqui o que é um pretendente, tá bom? E como isso é uma coisa mais pessoal, mas tudo que eu falar aqui você pode pegar para você e estabelecer o seu padrão de como que, né, eu vou, o que seria, né, o que eu quero, né, para ser um pretendente para mim, né? Então, assim, o que eu espero de um pretendente? É a segunda pergunta aqui pra gente responder. No meu caso, e aí você vê o que você pega para você também, né? Existem coisas que a Bíblia estabelece, né, para o homem, né? E às vezes alguém vai, né? Às vezes tem homem assistindo também, vai falar assim, o que você tem a oferecer, né? Mas a live não é sobre isso, tá bom? Então, eu vou falar sobre o que eu espero do homem, tá? Senão esse negócio vai ficar muito extenso aqui e nós vamos falar outra coisa, tá bom? A gente pode fazer uma live depois falando, né, o que o homem deve esperar da mulher. Né? Aí é outra história, mas é como eu me dirijo mais a mulheres e solteiras, então eu estou falando aqui do que eu, como, né, me entendo como filha de Deus, como uma princesa, alguém que está, né, seguindo princípios bíblicos e que sabe o seu valor, tá? Diante de Deus, né? Jesus morreu por mim, né, para eu ser filha dele. E alguém que está caminhando em obediência, em santidade. Então, o que eu espero, né, de um rapaz para ser o meu pretendente, para ser aquele que eu vou começar, né, ter um relacionamento com o propósito do casamento? O que eu espero e você vê aí se encaixa também com o que você quer, tá? Então, o que acontece? A Bíblia, ela fala algumas coisas que você deveria esperar de um homem, né? Deveria esperar de um homem. Mas, por conta até mesmo do movimento feminista e tudo mais, nós não vamos entrar muito aqui nesse assunto, mas assim, por conta disso, muita coisa se perdeu, né? E muitas mulheres, na verdade, muitas vezes nem querem coisas que a Bíblia diz que é para o homem ter, né? Para a mulher, porque, na verdade, ela está com uma ideologia, alguma coisa enraizada nela, que algumas, né, nem é por culpa delas, é porque foram influenciadas, mal influenciadas, né, pelas mídias, ou às vezes até mesmo incentivada pela própria mãe, por alguma experiência ruim que teve com o pai ou com algum outro relacionamento. Então cresceu assim, com essa mentalidade, né, distorcida de acordo com o que diz a Bíblia. Então, o que eu espero de um pretendente, né? Segundo a Bíblia, né, o que para mim, assim, seria o básico segundo a Bíblia, são coisas como o homem ser o provedor, tá? E isso eu não estou dizendo que a mulher é proibida de trabalhar, é proibida de ter renda ou algo assim, não, tá? Mas o homem, ele precisa ser o provedor, ele precisa ser o protetor do lar, ele precisa ser o sacerdote do lar e ele precisa ser o profeta do lar. O homem, ele será o líder da família. Então, eu não posso esperar que ele seja que ele não seja aquilo que a Bíblia determina para ele ser. Porque ele vai me liderar e ele vai liderar os nossos filhos. E eu serei auxiliadora, né? Então, eu não tô aqui para liderar. Eu quero ser liderada. Eu quero um líder na minha família, né? E esse líder será o meu esposo. Então, ele precisa ser esse cara, que ele é o provedor, que ele é o protetor, que ele é o sacerdote, né? Que ele vai ser a liderança ali do meu lar, tá? Com relação, né, coisas que, né, às vezes a pessoa não gosta muito de falar, mas é uma coisa que é importante porque você vai passar o resto da vida com aquela pessoa, né? Que segundo a Bíblia é para passar o resto da vida. Então, assim, é importante que o rapaz tenha uma visão de mim, visualmente, ele goste de mim, ele se agrade da minha aparência. Então, isso eu espero isso do meu pretendente, né? Que ele me ache bonita, que ele goste de mim do jeito que eu sou. Não que não possa melhorar, né? Que a gente pode melhorar. Enfim, mas assim, batendo o olho assim, se o cara olhou assim, não gostei. Então não adianta, né? Primeiro, então eu espero que ele goste de mim
aparentemente, né, com relação à minha aparência. E igualmente eu preciso gostar também da aparência dele, né? Então, e isso aí é uma coisa muito pessoal. Ah, Dani, você gosta de louro, você gosta de moreno, você gosta de não sei o que. Gente, não tem como falar isso. Não é uma coisa que eu tenho como padronizar e só se aparecer o cara daquele jeito é que vai ser, entendeu? Não tem isso, né? Não tenho esse tipo de coisa. Tem alguns detalhes que a gente prefere, né? Por exemplo, né? Altura, por exemplo, né? Coisinhas, tá? Que a gente pode ter uma preferência, mas isso não determina. Eu não posso simplesmente descartar toda a possibilidade de uma pessoa que às vezes não tem uma característica, entendeu? Ah, por exemplo, eu não gosto de careca. Aí você vai estabelecer isso, que você não gosta de careca. Entendeu? Então é uma coisa chata, não é uma coisa que você precisa ficar definindo. Às vezes você vai conhecer uma pessoa, vai achar super legal e o cara vai ser careca. E aí? Aí você não vai querer o cara? Entendeu? Não, porque eu já tinha botado na minha mente antes que eu não queria careca. Então não faz sentido pra mim isso, entendeu? Mas faz sentido pra mim a questão do tem que me agradar, entendeu? Se for louro, careca, se for gordo, magro, se for, não sei, mas eu tenho que bater o olho e eu tenho que gostar, do mesmo jeito que eu espero que ele vai bater o olho em mim e que ele vai gostar de mim também. Isso é questão de aparência, tá? Então, nós não podemos também espiritualizar tudo e esquecer dessa parte física, porque nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Então, essa parte física também tem importância sim, tá bom? Então, eu espero também que do meu pretendente que seja alguém que me agrade os meus olhos e que ele também se agrade de mim, certo? E agora vamos falar de nível espiritual, né? Porque aí a gente tem que entender aqui como é que é a coisa. O que acontece? Eu estava até conversando com meu irmão esses dias, falando sobre isso. Eu oro a Deus para que os homens da minha família, né, não só o meu futuro marido, mas eu oro a Deus para que os homens da minha família sejam, em questão espiritual, em questão de relacionamento com Deus, de busca a Deus, eles sejam tudo mais do que eu, tá? Então, assim, eu não vou falar aqui pra vocês, por exemplo, quantas vezes você ora dentro de um dia, ou quantas horas você ora, ou quantos propósitos você faz por mês, ou por semana, entende? Quantos você faz, como é que você faz, né? Eu não vou ficar falando aqui o que eu faço e como eu faço, até porque eu não sigo exatamente um padrãozinho. Mas, assim, eu tenho um mínimo, vamos dizer assim, né? Que eu espero que o homem que vai liderar a minha família seja mais do que eu, tá? Então, assim, se eu faço um jejum até meio-dia, eu espero que o meu marido faça até 3 da tarde. Se eu faço um jejum até 3 da tarde, eu espero que o meu marido faça até às 6. Se eu faço um jejum de uma semana, eu espero que ele faça de 21 dias. Tipo, entende? Você precisa ter essa noção de que se o homem vai ser o líder, o sacerdote do seu lar, como que você vai ser a pessoa que mais se dedica no seu relacionamento com Deus? Não que você não tem que se dedicar, entendeu? Mas até pelo homem ser mais forte, né? Por exemplo, num caso de jejum, né? Eu vi até uns tempos atrás aí, eu vi um casal que é famoso, não vou citar nome, mas eu vi um casal que era famoso que a esposa fez o jejum, acho que fez o jejum de Daniel por 21 dias, uma coisa assim, e o marido fez de 40 dias, né, que eu acho que nem foi de Daniel, não sei, não me lembro muito bem. Mas que olha só a proporção, né? A esposa fez de 21 dias, o marido fez de 40. Gente, ele é a liderança, o sacerdote do lar. Então, eu não espero e eu não vou falar, né, pra ele o tanto que eu faço, o tanto que eu oro, o tanto que eu negócio, mas eu preciso perceber isso nele. Que ele tá mais preocupado de ir numa vigília do que eu. Que ele passa mais noites acordados orando do que eu, entendeu? Então, assim, esse é um padrão pra mim, entendeu? Que eu fiz pra mim. Eu, assim, você estabelece o seu padrão aí, o que você acha. Mas pra mim, o homem, para me liderar, ele precisa estar acima de mim, né? Eu não quero alguém que eu olhe para ele e eu veja assim, tadinho, mas é fraquinho demais. Entendeu? Eu não quero ter esse olhar pro meu marido. Eu quero olhar pro meu marido e ver nele alguém que, meu Deus do céu, ele é parecido com Jesus, eu tenho que me esforçar para chegar no nível dele. Entendeu? Então, assim, existe um mínimo que seja pelo menos o igual, mas um
pouquinho a mais, pelo menos, porque ele vai ser a minha liderança. Eu nunca vou liderar ele, né? Ele que vai ser a minha liderança. Então ele tem que estar um pouquinho, pelo menos, acima de mim, em termos de, né, dessa questão espiritual, religiosa, enfim, que seja, tá? Outra coisa também que tem a ver com a vida espiritual, né, a questão da santidade, né, a questão da renúncia, né? Como que você é uma pessoa, uma jovem, uma moça que está vivendo em santidade, que está fugindo do pecado, que está se guardando, e você vai aceitar um rapaz que tem pecadinhos de estimação. Eu vou chamar assim, para não detalhar, tá? Então, ele tem pecadinhos de estimação e se você casar com ele, ele vai estar levando essa brecha para dentro do seu casamento, tá? E um casamento que ele já nasce com uma brecha dessa, o diabo tem legalidade para entrar ali e para atacar. Então, às vezes tem casamentos que... Por isso que eu falo, gente, da última live que a gente falou, né? O divórcio começa na solteirice. Se você não consegue estabelecer esses mínimos, né, esses padrões para você saber escolher, saber fazer a sua escolha, se você não percebe o valor que você tem, você também não melhora, né, para ser a pessoa que será um presente para o seu marido, então, assim, você acaba aceitando qualquer coisa, né? E aí, muitas vezes, né, igual eu já vi mulheres casadas falando o seguinte, que, tipo assim, ela foi obrigada a liderar porque o marido dela, né, não liderou. Então, é preciso ver isso antes. É preciso ver isso antes de casar. Você precisa perceber nele se ele está aí coladinho com Deus para não ter esse negócio, a questão, né, do Adão, né? Ele tem que estar lutando contra isso, né? Ele não pode deixar a casa dele de qualquer maneira, né? Ele precisa liderar a casa dele. E nesse caso, né, a gente iniciando uma família, ele vai liderar a mim. Então, eu não posso deixar que um homem que não tem condições de me liderar receba o meu sim. Entendeu? Então, é isso aí. Beleza? Deu para vocês aí criarem também o padrão de vocês? Vamos orar a Deus para Deus nos conceder isso aí, né? E a gente ser essa pessoa que né, vai merecer ser dada a esse rapaz, né? Então, vamos lá. E a última pergunta, né, que eu coloquei foi sobre como fica a situação da minha mãe quando eu me casar, né? No meu caso, eu tenho uma mãe que é dependente, né? Totalmente dependente. Ela é acamada e cadeirante, né? E por que eu falo assim, acamada cadeirante? Porque tem gente que é cadeirante, mas tem uma vida razoavelmente normal. E tem gente que é acamado, mas mexe as pernas. Então consegue às vezes ir ao banheiro, é acamado, mas consegue ainda fazer alguma coisa, consegue tomar um banho e tal. Então a minha mãe é as duas coisas, porque ela não é uma cadeirante que ela consegue ficar sentada na cadeira por longos períodos, né? Ela fica aí, se ela ficar umas 3 horas na cadeira, ela fica já muito cansada, ela sente muitas dores, enfim, ela tem várias peculiaridades aí. Eu também não vou ficar, aqui o objetivo não é ficar expondo a minha mãe, né? Mas é só para você entender o seguinte, a minha mãe, ela é uma dependente, tá? Ela é uma dependente e ela precisa dos filhos, né? E mais do que isso, a minha mãe não é uma pessoa que a gente consegue cuidar dela uma pessoa só, né? Hoje eu moro meu irmão juntos para que nós dois, né, cuide dela, porque um só não dá conta de cuidar dela. Então, nem eu sozinha consigo cuidar dela e nem ele sozinho consegue cuidar dela, tá? Então, se não fosse nós dois juntos, teria que ter uma pessoa, pagar uma pessoa para estar ajudando, porque senão não aguenta. Simplesmente não aguenta, tá? Sem falar detalhes, mas é isso que vocês precisam entender. Então, a minha mãe é uma pessoa dependente. Muitas mulheres, apesar de estarem solteiras, têm filhos, né? E é a mesma situação que a minha, né? Porque é uma pessoa que depende dela, né? E tem pessoas também que às vezes não é a mãe, não é filho, mas é, por exemplo, um irmão,
ou às vezes é alguém que é da família e que essa pessoa cuida, né? Então, existem esses casos, né? A pessoa é solteira, mas a pessoa tem uma pessoa que depende dela. E aí, como é que faz, né? O que esperar de um pretendente, né? O que você acha, né? Que você vai, né? O que uma pessoa que tem outra pessoa dependente vai esperar de um pretendente, né? Então, veja bem, eu até lembrei aqui de uma história que eu gosto muito na Bíblia, que eu me identifico muito, né, em algumas partes, que é a história que tem uma história na Bíblia, né, vocês vão saber aí, de um homem que recebeu uma mulher e junto com essa mulher veio outra mulher mais velha, né? Quem sabe de quem eu estou falando? Estou falando de Boaz e Ruth, né? Quando Boaz recebeu Ruth, ele recebeu Ruth como esposa e ele veio junto de brinde, de bônus, né? A sogra de Ruth, né? Quer dizer, não era nem a mãe de Ruth, era a sogra de Ruth, que era Noemi. E a Bíblia diz que ela era muito velha, né? A Bíblia fala isso, que Noemi era muito velha. Então Ruth se viu ali, ainda que não era a mãe dela, mas ela considerava ali como mãe dela, ela não admitiu abandonar, né, a sogra dela. E um detalhe que eu quero falar aqui sobre Boaz é que Boaz em momento algum questionou isso, tá? Então, o pretendente para uma jovem que tem, né, para uma moça como eu, que tem uma pessoa que depende dela, o pretendente, o que se espera? Se espera que ele, assim como Boaz, né, ele não veja problema nisso. Se ele vê problema nisso, ele não é o pretendente ideal. Ele não é o cara que serve para essa moça. E tá tudo bem. É só escolher outra pessoa. Não tem problema, né? Não tem problema. Todo mundo tem o direito de escolher quem quiser, né? E está à vontade para isso, né? Eu lembro que o pastor Cláudio Duarte diz ele que ele orava pedindo para não ter sogra. E quando ele conheceu a esposa dele, né? Quando ele perguntou da mãe, ela respondeu chorando, né, que ela não tinha mais mãe, que a mãe dela tinha morrido. Olha só. Então, assim, cada um pede o que quiser, cada um, né, aceita o que quiser e ninguém é obrigado a nada. Mas, a partir do momento que você decidiu que você quer alguém que tem um dependente, você precisa incluir essa pessoa na sua vida, tá? E aqui eu quero esclarecer uma coisa sobre o que a Bíblia diz sobre deixar pai e mãe, tá? Eu já vi várias explicações sobre isso e que inclusive inclui a separação física, né? E tá tudo certo isso, é isso mesmo, né? A separação, né, emocional, a questão das decisões e tudo mais, e a separação física, financeira e tudo mais dos pais. Tá tudo certo, gente, tudo certo até o momento que os seus pais não dependerem de você. Uma coisa são pais que você vai sair da casa deles e tá tudo bem com eles, eles vão seguir a vida deles, eles não precisam de você. Outra coisa é uma pessoa incapaz, né? Como é o caso da minha mãe. Eu já vi um pastor pregando também, falando assim, né, para um rapaz, né? Na verdade, assim, para um homem casado. Ele explicando para ele assim que o cara perguntou pra ele assim, porque a gente mora com a sogra e tal, não sei o que. Aí perguntou, passou alguma coisa assim, e o pastor respondeu assim, olha, essa mulher, ela é aleijada? Ele perguntou assim, ela é aleijada? Porque a única hipótese de você colocar a sua sogra dentro da sua casa para morar com você é se ela não tem condições de sobreviver sem ter alguém. Entendeu? Então, se é essa a hipótese, então você tem que colocar dentro de casa. Fazer o quê? Né? Você vai fazer o quê? Vai abandonar a pessoa? Ah, Dani, mas tem casa de repouso, né? Tem asilo, essas coisas e tudo. Você pode deixar a pessoa lá. Aí nós entramos em outro problema, tá? Porque, assim, dar a solução é sempre muito fácil, né? Dar a solução para a vida dos outros é fácil. Mas, quando uma pessoa, a gente tem um problema de saúde, e cada um com o seu problema, né, é complicado. Igual assim, a minha mãe,
nem é qualquer casa que receberia ela, entendeu? Então, não é simples assim, você falar assim, ah, vamos colocar numa casa de repouso, e aí alguém vai cuidar dela lá, e aí você visita lá, né, de vez em quando e tal. Então, assim, não sou contra colocar a pessoa numa casa de repouso, em algum momento, né, eu vou acabar tendo que colocar a mamãe, nem que seja temporariamente, enfim, tá? Mas, assim, ela é consciente disso, a gente já conversou sobre isso e tudo mais. Mas assim, uma coisa também é você colocar numa casa de repouso e outra coisa é você abandonar, tá? A Bíblia em momento algum fala que você pode abandonar seus pais. Uma coisa é você deixar pai e mãe, né? Em todo sentido aqui que eu já comentei. E outra coisa é você abandonar num momento de extrema necessidade. Então, aonde que tá na Bíblia isso, né? Pelo contrário, a Bíblia fala assim, se você não cuida dos seus, quando fala cuida, é quem tá precisando de ser cuidado. Então, se você não cuida do seu, você é pior do que o incrédulo, né? Então, não tem como, né? E aí foi o que eu falei até de uma pergunta que teve ontem, né? Que eu falei, não tem como você apagar essa situação da sua vida, né? Então, o que se espera do pretendente é que o pretendente aceite isso e receba isso. Se o pretendente não aceita isso, não recebe isso bem, ou acha, entende que isso é um fardo muito pesado para ele, ele simplesmente tem que sair fora. Foi o que o remidor, que tinha o direito primeiro, né, de redimir Ruth e Noemi, quando Boaz conversou com ele, foi isso que ele falou. Ele falou, não, então eu não posso. Quer dizer, ele saiu fora e deixou, pode pegar então as terras e a mulher e casar com ela e assumir tudo, porque eu não posso fazer isso, porque na lei, né, daquela época, ele pegaria ali a herança, as terras, né, de Elimeleque, e ele teria que remir Noemi e Ruth, teria que se casar com Ruth e suscitar filhos ao falecido, né, de acordo com o que era a questão da época, da cultura da época. Então, quando Boaz esclareceu isso para ele falou, não, então eu não quero. Tudo bem, a pessoa não quer? Tudo bem, gente, não tem problema nenhum. É melhor você falar, não quero. Porque se você casa com uma pessoa, por exemplo, né? Você casa com uma pessoa que já tem filhos, ou você casa com uma pessoa que tem, sei lá, um irmão ou uma mãe, né, como eu tenho, que precisa de cuidados diários, né? E você casa com a pessoa e depois você quer que aquela pessoa abandone, né? Deixe pra lá ou põe em algum lugar lá de qualquer jeito. Então, assim, tá tudo errado, entendeu? Não tem como, você não tem como apagar isso da sua vida, né? Então, isso é uma coisa que você também vai colocando aí pro seu padrão, né? Se você, no momento em que você tiver, chegar a sua vez aí de ter o seu pretendente, e você, por acaso, porventura, estiver com uma pessoa, numa situação como a minha, ou se você, né, já é mãe, tem filhos, né, você simplesmente não pode abrir mão da família que você já tem, que depende de você, né, presta atenção no que eu tô falando, tá? Porque eu não tô indo contra a Bíblia falando de deixar pai e mãe não, tá? Igual, por exemplo, com a minha mãe. A minha mãe participaria das minhas decisões, né, a questão do deixar pai e mãe, questão de decisões, né, que quem vai liderar a minha família vai ser o meu marido, não vai ser a minha mãe, né? Então, assim, essa questão emocional, essa ligação emocional de quem manda aqui no negócio, né? A pessoa também que tem a pessoa doente precisa ter essa consciência. O líder da família é o marido, tá? Agora, eu não posso casar com um marido que vai me liderar, que vai querer fazer mal à minha mãe, né? Ou que vai querer afastar dela tudo que ela tem, porque o que ela tem são os filhos, né? Então, assim, é preciso ter essa compreensão, ter essa conversa antes, porque não dá para depois que casar esquecer e deixar para lá e abandonar, entendeu? Não pode, gente. Isso não pode, pelo amor de Deus. Então, é preciso ser conversado antes, é preciso entender isso e é preciso aceitar isso, assim como o Boaz. Então, assim, tem bilhões de pessoas no mundo. Dani, ninguém vai querer isso, ninguém vai querer isso. Mas olha só, se não querer, é só sair fora, não tem problema, tá? Eu acho que de bilhões de pessoas, Deus tem uma pessoa que vai querer a pessoa na situação, como Boaz, que não titubeou, que não achou ruim, que não reclamou, que não fez nada, não achou nada difícil,
Ele não achou nada difícil, em momento algum a Bíblia demonstra que ele achou difícil, né, o fato de Noemi vir junto. Que na verdade, né, essa história toda era por causa de Noemi, porque Ruth era uma moabita, era uma estrangeira que tinha casado com o filho dela. Então tudo isso só aconteceu por causa de Noemi. Então ele reconheceu isso, né, e não achou ruim de ter que cuidar de Noemi. E Noemi depois ainda ajudou a cuidar do neném, né, quando nasceu o filho deles. Então, a pessoa certa não vai ver problema, tá? Não vai ver problema nisso aí. E vai aceitar você e o que vir junto com você. Agora, só uma observação, que eu até comentei ontem também na resposta, né? Escrevi lá nos stories, que é uma coisa importante de se falar. Infelizmente, hoje em dia, casamento tá banalizado, né? As pessoas não querem sofrer, simplesmente não querem sofrer. E quando aparece uma situação adversa, isso é um motivo para acabar terminando o relacionamento, né? Infelizmente, que a gente tem visto aí, inclusive de pessoas famosas aí, que volta e meia aparecem aí nos programas de fofoca, né? E a gente vê que casamento virou isso, né? Não tô feliz mais, pulo fora, né? Ou aconteceu uma situação, aconteceu uma enfermidade, aconteceu alguma coisa e pulo fora. E isso no meio cristão, né, para pessoas que temem a Deus, para pessoas que amam a Deus, isso não pode acontecer, né? Então o que acontece? Às vezes o rapaz, né, ou a moça, né, enfim, no relacionamento vai falar assim: eu não quero porque a pessoa tem filho, eu não quero porque ela tem a mãe cadeirante, eu não quero porque ela isso, porque ela aquilo. Aí o que acontece? A pessoa casa, gente, eu não tô jogando praga nem amaldiçoando ninguém, não. Eu tô falando de fatos reais, como eu comentei aqui, que já aconteceu aí, inclusive com famosos aí, vocês devem estar sabendo. A pessoa às vezes é jovem, tem saúde, tá tudo ótimo, maravilhoso. Casa, passa um ano de casado e acontece uma tragédia. Uma tragédia tipo, a pessoa descobre uma doença terminal, ou a pessoa descobre uma doença rara. Quantos casos você conhece assim? Ou acontece um acidente de carro, um acidente qualquer, a pessoa fica tetraplégica, né? Ou a pessoa fica, né, num estado vegetativo. Tem uma doença que chama, acho que é AMA, eu acho, não tenho certeza, uma doença degenerativa que não dá pra você saber antes e a pessoa fica naquilo e fica anos sofrendo, né? Então, assim, não dá pra sair fora depois, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se esse tipo de coisa te impede de querer alguém, né? De ter alguém que você achou legal, gostou da essência, achou bonita e tudo mais, e você, né, achou uma pessoa de Deus, uma pessoa virtuosa, e isso faz você pensar 1000 vezes: não, mas a mãe dela tem isso, não, mas não sei o que, tem doença e tal. Então você ainda não entendeu o que é casamento, tá? Você ainda não entendeu. Porque tem um cantor também famoso que tem um filme, gente, esqueci o nome agora, depois se eu lembrar eu coloco aqui embaixo, que ele casou com uma mulher, né, a primeira esposa dele, ele casou com uma mulher sabendo que ela tinha um câncer terminal e ele decidiu: não, eu vou casar com ela para cuidar dela, né? Então, o verdadeiro cristão, ele sabe, né, o que ele está fazendo, né? E ele fez consciente. E ele casou com essa moça, né, e cuidou dela, acho que coisa de 1 ano, ela acabou morrendo, né? Então ele ficou viúvo muito cedo, com 20 e poucos anos, e depois que passou o luto, passou acho que uns 2 anos, uma coisa assim, ele casou com essa que é a esposa atual dele, que tem filhos, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: esse tipo de coisa, se isso impede você de estar num relacionamento, de aceitar a pessoa, né, você precisa ter essa consciência também que tudo pode acontecer depois que você casar. Talvez você vai casar com uma pessoa, né? Gente, como eu falei, eu não tô jogando praga, nem nada a ninguém, não. Eu só tô falando de uma realidade, de coisas que acontecem, tá? Então, assim, às vezes a pessoa quer, porque não quer sofrer, não vou escolher tudo bonitinho, porque aí vai dar tudo certinho. E a vida não é assim, tá? Se acontecer e der tudo certo e for tudo maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Agradeça muito a Deus pela misericórdia, a graça, a bondade dele na sua vida, tá? Mas você tem que ir para um casamento consciente de que se aquela pessoa ficar deformada, se aquela pessoa ficar doente, se aquela pessoa entrar num estado terrível,
se né, a mãe dela, o pai dela ficar doente, ou se alguma coisa acontecer, ou se, né, enfim, descobrir depois lá na frente que tinha um filho que nem sabia, né? Então, assim, são coisas que você tem que estar preparada para saber que depois que você casar, coisas que podem acontecer, você vai estar disposta, essa pessoa que você está dizendo sim, você está disposta a seguir com ela mesmo assim? Então, assim, se o casal, né, tanto o homem como a mulher, tá muito assim no se isso aconteceu, eu pulo fora. Se isso aconteceu, eu pulo fora. Então, não entendeu ainda o que é casamento. Não entendeu ainda o que é evangelho, né? Porque já pensou, se a gente for, né, o que é a comparação, né, do casamento ali, né, Jesus com a igreja, né, já pensou, se a igreja pisar na bola, eu vou sair fora. Pensou, se Jesus falasse assim, então eu vou sair fora, vou pular fora, que a igreja tá desandada demais, né? Então é isso, né? Quando a Bíblia fala, né, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? Isso eu espero do meu pretendente. Tem a sua parte, Dani? Sim, tem a minha parte, gente. Que a live não é de falar sobre isso. Mas olha, se o homem não me amar como Cristo amou a igreja, isso é muito mais do que uma paixonite, né? Isso é ter a consciência de que, se preciso for, morreria por mim. Então, se o cara não entendeu isso, por mim assim, né? Eu tô falando de mim, mas né, a mulher que ele escolher, né? Se ele não entendeu isso, ele não tá pronto para casar. Pelo menos não comigo. Entendeu? Então é preciso ter essa consciência, né? Do que é o casamento. Que o casamento, nós sendo cristãos e amando a Deus, nós precisamos entender que é isso. Que é uma nave, né? Tem até um filme que retrata isso, né? Uma nave que você entra dentro, você tranca a porta, destrói a chave e não tem como sair de lá mais. Aí se a pessoa envelhece, se a pessoa fica doente, o que quer que seja que aconteça, você vai permanecer na nave. Você não tem como sair de lá, entendeu? Por quê? Não tem como, Dani? Como não tem como? Porque você tem princípios, porque você ama Deus, porque você obedece primeiro aos princípios, né? Aos preceitos de Deus. Né? Primeiro é a vontade dele, para depois a minha vontade, né? Então, assim, é tudo muito lindo, muito bonito a gente querer ser feliz, né? Mas se você se colocar, né, no lugar da pessoa doente ou da pessoa que está sofrendo, né? O que você esperaria, né? E se for você a pessoa que vai acontecer um acidente ou ficar doente ou alguma coisa, você gostaria de ser a abandonada, né? Então, assim, é muito sério. O casamento é algo muito, muito, muito sério, tá? E precisa estar esclarecida essas coisas ainda. Desculpa, gente. Antes de se casar, tá? Então, quando você conhecer essa pessoa, né? Se você não tá namorando, ou se você está namorando e você tem essa pessoa, se você não tem certeza disso, de que essa pessoa realmente, na dor, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ou, né, se precisar colocar a sogra que tá doente dentro de casa, né, se lá na frente acontecer, você vai ter isso, né, você vai fazer isso. Se você não tem essa consciência, não tá preparado para casar, não. Sendo um cristão, sendo uma cristã, não tá preparado para casar, não, entendeu? Precisa ter essa consciência, por mais que doa. Ninguém quer estar na pele da minha mãe, né, ninguém quer viver uma situação assim, igual eu também passo, né, ter um familiar doente, ninguém quer estar na pele, ninguém quer passar por isso, né? Essas coisas não acontecem porque a gente pede, gosta e acha bom, né? Então, assim, é preciso entender isso aí e saber que casamento é seríssimo. Eu tava falando com a mamãe, conversando sobre essa live, falei assim, mãe, se eu tivesse casado assim, lá pelos 30 anos, a senhora estaria bem, estaria tudo certo. E aí eu estaria casada, e quando a senhora ficasse assim, né, no caso, né, se eu tivesse casado lá atrás, a senhora ficasse assim, como é que iam ser as coisas? Gente, o fato de eu ser casada, né, se no caso eu fosse, né, o fato de eu ser casada não anula a minha responsabilidade como filha, né, e o meu amor de filha, né, e a minha obrigação diante de Deus, né, de amparar a minha mãe. E assim, poderia ser até um outro parente, mas mãe ainda mais, né, porque tem a questão da honra aos pais, que também é uma obediência a Deus.
Então, assim, não tem como apagar isso, tá? No meu caso, assim, né? Do meu passado e do meu presente, não tem como apagar isso. Mas se eu tivesse casado com 30 anos e acontecesse isso com a minha mãe depois, o que eu ia fazer? Ah, eu sou casada, mãe, se vira aí, né? Se vira aí, dá seu jeito, dá seus pulos, se vira. Como, gente? Se ela é dependente. Entendeu? Então, assim, acontecendo antes ou acontecendo depois, e pode acontecer com qualquer pessoa, né? Igual a causa mesmo da doença da minha mãe, não existe uma causa estabelecida, né? Porque, né, o que eles dizem é que é neurológico. Então, como é que se explica isso? Né? Minha mãe sempre foi muito ativa, sempre trabalhou muito, sempre acordou muito cedo, dormiu muito tarde, sempre amou servir todo mundo. Era o tipo de pessoa que jamais uma pessoa, né, que alguém que conhecesse ela ia imaginar que um dia ela ia ficar assim, né? Então essas coisas acontecem, tá? Essas coisas acontecem e pode acontecer com qualquer pessoa, a gente não sabe. Então, se você encontrou a pessoa, né, ou quando você encontrar, tem essa consciência, né? Essa pessoa aí, você está disposta de fato a amar, honrar, respeitar e seguir a vida, independente do que acontecer depois disso, né? Você vai continuar com essa pessoa? Então, beleza. Se você não entendeu isso ainda, se você acha que não é isso que eu quero pra minha vida, então, como eu falei pra uma moça que perguntou ontem, né? Libera o rapaz, deixa ele ir, né? Porque não adianta. Não adianta, isso vai acabar, né? Como a gente falou na última live, vai acabar. Tá começando ainda na solteirice, ainda antes de casar, já tá começando o divórcio, tá? Então é preciso entender isso ficar tudo muito claro, tá? Lembra do exemplo de Boaz, deverzinho de casa, vai lá, lê o livro de Ruth, você vai ver que ele em momento algum questionou, reclamou, né? De Noemi, ele ficou muito feliz, ele queria realmente Ruth, né? E ele não viu problema em bancar as duas, cuidar das duas, né? Assumir, né? Acho que remir, né? A palavra é as duas. Então, entenda isso, tá bom? Leia lá e veja o padrão que é, tá? Se você está numa situação como a minha ou se você tem filhos, tá bom? Agora eu vou abrir aqui os comentários, vou ver aqui se eu sei ver esse negócio de perguntas aqui, que eu não sei mexer nisso direito. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui as perguntas. Ó. Interessante. Como orar pelo futuro marido? Quais pontos devemos apresentar em oração? E como escolher uma profissão que agrade a Deus? Legal, vamos fazer o seguinte, pra gente não misturar aqui os assuntos, né, como eu falei aqui, depois eu vou anotar essas perguntas aqui e a gente vai conversar mais lá nos stories, tá bom? Inclusive, você falando aqui de orar pelo futuro marido, eu inclusive já tinha, o Espírito Santo já tinha falado comigo para falar sobre isso, né, temas de oração, né, para solteiras, né, porque a gente deve orar, tá? E eu quero fazer ainda essa postagem, depois eu vou vir aqui olhar e ver de novo e anotar essas questões aí pra gente falar, só pra gente não misturar muitos os assuntos, tá bom? Então é isso, acho que eu falei, né, o que tinha que falar aí, acho que ficou claro, né, deu aí pra vocês entenderem, tá? E pra finalizar, né, pra eu fazer a propaganda de novo, né? Se você não conhece ainda, se você não sabe, né, eu tenho um curso para solteiras, específico, né, para moças solteiras, tá bom? Que creem em Deus, que amam a Deus, que querem viver a sua solteirice em santidade, né, gente? Querendo ser uma pessoa melhor, para ser essa boa esposa, né? Agora há pouco também eu postei um negócio aí, né? A boa esposa, na verdade, antes ela é uma boa solteira, né? Porque se você não tiver já uma vida com Deus, se você não estiver preocupado em agradar a Deus e obedecer a Deus na sua solteirice, não é o fato de você casar que vai mudar isso, tá? Então você precisa ser isso antes, né? E se você quiser aí uma ajudinha nisso, eu tenho um curso que você pode estar aí, que pode estar te ajudando nisso. Então vocês dão uma olhadinha lá no link da bio, tá bom? E conheçam, né? Pelo menos conheçam o curso. Se tiver alguma dúvida sobre o curso também, é só me chamar no direct, me perguntar que eu vou estar esclarecendo, tá? O curso tem algumas tarefinhas para vocês irem fazendo, inclusive questão de oração também.
E tem também os e-books, né? Que em algumas aulas eu vou orientando para vocês ir lendo os e-books, né? Tem indicação de outros livros, indicação de outros cursos. Então, realmente é um curso, assim, para você fazer o ideal que você faça, né? Cada aula, uma semana. E você realmente aproveite ali aquela semana para estudar aquele assunto. Tenho certeza que Deus há de fazer transformação na vida de vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui que acho que apareceu mais uma pergunta aqui, só para eu ler para poder... você acha importante a gente ter em mente que talvez não iremos casar e que Deus continua sendo Deus? Sim, acho importante sim. Acho importante sim. A gente precisa ter essa consciência, até porque a gente não pode viver achando assim, Deus vai voltar agora, então desistir de tudo, tá? Eu acho que essa é uma maneira de viver muito triste, né? Você desistir de tudo porque Jesus está voltando. E a gente deve viver como se, né, você realmente não sabe a hora, né, que Jesus vai voltar, então você viva a sua vida normalmente. Mas você tem que estar preparada para Jesus voltar agora, né? Então aí é a sua vida de oração, de relacionamento com Deus, de santidade, entendeu? Então é isso que você tem que pensar. Pode ser que muitas de nós, né, não se casem, Jesus volte antes, ou mesmo, né, ai, Deus que livre, mas alguém morra, né, e sem casar, pode acontecer, gente, né? A gente realmente precisa ter o coração voltado para, assim, que a vontade de Deus seja feita, tá bom? Então é isso, vamos encerrando, o papo tá bom, mas vamos encerrar por hoje, né? A próxima live, depois eu vou colocar lá o assunto que da próxima live, na próxima terça-feira, se eu não me engano, caso eu faça faculdade, né? Então, provavelmente, acho que é esse o assunto. Depois eu vou conferir e vou botar lá nos stories pra vocês. Continua acompanhando a gente aí. Se você caiu nessa live aqui e não segue, já começa a seguir aí a gente, tá bom? E até a próxima, gente. Deus abençoe, tudo de bom. Tchau!